Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Nessa segunda-feira, nessa manhã de segunda-feira, já está quase dando meio-dia, mas estou bem atrasada hoje, mas não podia deixar de vir aqui, né? Falar com vocês. Mesmo se eu não viesse agora, eu vinha mais tarde, mas não ia deixar de vir aqui falar com vocês. Desde já, gente, quero desejar uma ótima segunda-feira, uma ótima semana que está se iniciando aí, tá? Para todos nós, para todos vocês. Que essa semana venha ser uma semana de paz, uma semana abençoada, repleta de bênçãos, repleta da prosperidade espiritual, da prosperidade material, repleta das bênçãos do Senhor. Eu desejo que todas as sortes de bênçãos venham ser derramadas na vida de cada um de vocês, no lar de cada um de vocês, nesta segunda-feira, e que venha ser essa semana cheia de paz, de saúde, de harmonia e de bênçãos sem medidas, tá? Bênçãos sem medidas, porque o nosso Deus, ele é grande, o nosso Deus, ele é rico e ele é nosso Pai. Então, ele pode derramar bênçãos sem medidas em nossas vidas e é o que eu desejo na vida de cada um de vocês. Bênçãos sem medidas, vinda da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrito aí no meu canal. Que Deus venha continuar abençoando fortemente, venha continuar derramando toda sorte de bênçãos na vida de vocês. Aqueles que não se inscreveram, eu peço que se inscrevam, gente, né? Pra vocês ajudar o meu canal a crescer. Eu fiquei um tempo, né, vários dias aí sem gravar vídeos, né? Tava enfrentando uma turbulência meio forte aqui na minha família, mas graças a Deus já tá tudo se equilibrando em questão de saúde, né? Mas fiquei uns dias sem gravar, mas agora estou de novo na rotina de vídeos, tá bom? E eu peço que você se inscreva, dê seu joinha para que o YouTube venha entregar esses vídeos para mais pessoas, para ter mais pessoas terem acesso a esses vídeos, tá? Eu peço desculpa a vocês porque meus vídeos não são editados, tá? Do jeito que eu gravo, eu posto. Eu não edito, então sempre tem algumas falhas, sempre tem alguns barulhos, mas desde já eu peço desculpa a vocês, tá bom? Cada dia mais eu vou melhorar, se Deus quiser eu vou melhorar, tá? Trazer o melhor para vocês, tá bom? E nessa manhã eu quero deixar uma palavra de incentivo, uma palavra de motivação a você que neste momento está passando por um período de enfermidade, você que está passando por um período de depressão, você que está passando por algum problema difícil, que às vezes ao seu olhar você pensa que é impossível, mas para nós pode ser impossível, mas para o nosso Deus não é impossível, porque o nosso limite ele acaba, mas o de Deus não. E é quando o nosso limite acaba que Deus age, começa a agir em nossas vidas. Ele não dá uma prova, ele não permite uma prova que a gente não consiga vencer. Ele não permite uma prova em nossas vidas sabendo que a gente vai morrer. Ele não permite um deserto na nossa vida sabendo que a gente vai morrer no deserto. Não, ele não permite. Se ele permitiu a prova, se você está passando por uma prova, é porque Deus permitiu. E se ele permitiu essa prova, é porque ele tem a certeza que ele vai te dar vitória. Então, ele tem certeza que vai te dar vitória. Então, o que nós precisamos é que você também tenha essa certeza. Você tenha essa certeza de que Deus está com você, de que Deus está segurando em tuas mãos. Às vezes você pode falar assim, Tati, mas eu passei momentos difíceis que eu estava caminhando sozinha. Não. Que eu estava caminhando sozinho. Não. Você não estava sozinho, você não estava sozinho, você nunca esteve. Às vezes você olha no chão, você vê um rastro só e acha que está sozinho, mas esse rastro não é seu. Esse rastro é de Deus. É no momento que Ele está te carregando no colo, é no momento que Ele está te dando força, está te dando respiração. Porque tem momento que a prova é tão grande, tem momento que é tão grande as lutas, que parece que a gente quer sufocar, parece que a gente falta o ar. E é nesse momento que Deus ele pega nós no colo e ele vem soprando a brisa suave, que ele vem nos encorajando, que ele vem nos dar força. É quando a gente pensa assim, meu Deus, de hoje não passa. Meu Deus, cheguei no último limite do fim do poço. É onde ele aparece e te levanta.
Ele não deixa você morrer no fundo do poço. Ele te pega pela mão, ele te pega no colo, ele te levanta, ele renova suas forças, ele renova sua fé, ele renova sua confiança, ele renova sua esperança. E em Cristo você é mais que vencedor. E quando você perceber, você já vai estar vencendo essa prova. Quando você perceber, a prova chegou no fim, você foi aprovado. E aí você sai dessa prova mais forte, você sai dessa prova firme, você sai dessa prova glorificando ao Senhor. Então você que neste momento está passando por alguma situação difícil, alguma situação complicada, eu peço a você, não desiste, não desanime, ponha fé no Senhor Jesus. Faça um jejum. Se você não aguenta fazer um jejum de 24 horas, faz um jejum de 12 horas. Faz um jejum de 5 horas. Faça um jejum de 4 horas. Mas faça um jejum. Se você não consegue falar, se você está passando por uma situação tão complicada que não consegue verbalizar as palavras, fale com o Senhor com a sua mente, com o seu pensamento. Converse com Ele. Se você está deitada em um leito, se você não consegue levantar, se ajoelhar, se você não consegue ficar em pé, converse com o Senhor deitado, mas converse com Ele. Não consegue falar, não consegue abrir a boca, conversa com a mente. Ele ouve nossos sentimentos, nossos pensamentos e os sentimentos também. Ele ouve o nosso coração. Então fique firme, mantenha a fé e o foco, porque tudo que o inimigo quer é tirar o seu foco. Tudo que o inimigo quer é que você pense que Deus te abandonou, é que você pense que Deus desistiu de você, que Deus te deixou no deserto para morrer. É isso que o inimigo quer que você pense. Mas não é isso que o nosso Senhor Jesus fez. Não é isso que o nosso Senhor Jesus faz. Ele está com você nesse deserto. Ele está com você nessa prova. Ele está com você nessa aflição. É Ele quem ainda está te sustentando. É Ele quem está te dando vida, fôlego de vida. Quantas pessoas passam o pensamento de suicídio? Só que aí fala, não, graças a Deus eu não consegui. Mas graças a Deus mesmo, porque foi Ele que não deixou. Foi Ele que não deixou você se suicidar. Foi Ele que não deixou você tirar sua própria vida. Talvez aconteceu algo com você, te caluniaram, te criticaram, jogaram pedras, inventaram mentiras contra você. E aí você queria ir lá tirar satisfação, aí você fala assim, não, graças a Deus não deixou eu ir lá. Graças a Deus mesmo, porque foi Ele que não deixou mesmo você ir lá. Porque talvez você indo lá, você só vai arrumar mais confusão, mais problema, mais briga. E você entregando na mão do Senhor, o Senhor Ele resolve em questão de segundos. Pode até ser que demore uns dias mais, mas para nós demora, mas para Ele não, porque é no tempo dele. Mas Ele resolve. Ele resolve porque eu já passei por isso, eu já fui caluniada, já fui criticada. Já inventaram calúnia sobre mim. Deus chorar assim desesperadamente, falar, Deus, eu não fiz, o Senhor sabe que eu não faço, que eu não fiz isso, que eu não devo. E no momento o Espírito Santo falar no meu ouvido, falar, você esqueceu que você tem um Deus? E eu naquele choro, desesperado, gente, desesperado que eu tava, eu levantei, eu tava de joelhos, eu levantei e falei, verdade, eu tenho um Deus. E eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, eu não vou pedir justiça, eu não vou pedir para o Senhor agir. Só que o Senhor tá vendo. A única coisa que eu vou falar com o Senhor é isso, o Senhor tá vendo. Gente, e Deus agiu. Deus agiu de uma forma tal que as 3 pessoas envolvidas vieram me pedir muito perdão. Deus tocou, sabe? Deus tocou. Choraram lágrimas de dor. Isso, por quê, gente? Eu fiquei feliz com isso? Não, eu não fiquei, não. Eu não fiquei. Porque a pior coisa que tem é você ver o seu próximo passando dor. A pior coisa que tem é você ver seu próximo numa situação complicada, porque ele mesmo deu lugar. Eu não fiquei feliz. Deus, ele não é vingativo, mas ele é justo, gente. Ele é justo, nosso Deus não é vingativo, mas é justo. Aí você me pergunta, que nem muitas pessoas me perguntou, Tati, você viu o que aconteceu com fulano, com ciclano? Tati, foi Deus agindo, você ficou feliz? E eu falei, não fiquei feliz.
Eu fico feliz em saber que eu tenho um Deus que me defende, um Deus que me justifica. Mas eu não fiquei feliz por essas pessoas passarem por isso, porque é muito triste ver o seu irmão passar por uma situação complicada. Só que também as pessoas têm que entender que nós somos ungidos do Senhor. Eu, Tati, eu sou pequenininha, gente. Eu sou pequenininha, eu não sou nada, eu não sei nada, entendeu? Eu não tenho sabedoria, quem tem a sabedoria é o Senhor. Só que na palavra de Deus está escrito que ai daqueles que tocar nos seus pequeninos. Então, gente, se você foi caluniado, se você foi injustiçado, não vai caçar confusão, não vai caçar, como que fala, satisfação, não vai tirar satisfação, não. Deixa, Deus, ele vai agir por você. Deus, ele vai te justificar, ele vai te justificar. E ele faz de uma maneira tal que nem você entende como que ele fez aquilo. Nem as pessoas entendem como que ele fez. E só a gente que sabe, a gente que tem a convicção, a gente que tem essa convivência, essa intimidade diária com o nosso Deus, só nós sabemos, percebemos e vemos e falamos, realmente foi o Senhor que agiu nessa causa. Realmente foi Deus que entrou nessa causa. Então, nessa manhã, eu te peço, não fica triste, não desanime. Se te caluniaram, se falaram coisas contra você, não fica triste. É normal a gente ficar triste porque nós somos humanos, gente, que nem o dia que, né, já tem uns 2 ou 3 anos isso, que aconteceu isso comigo, eu fiquei triste demais, eu chorei demais, sabe? Mas o que eu te falo hoje, chorar é normal. Chora, levanta, enxuga o rosto e entrega a Deus. Entrega a Deus que ele vai resolver para você. E ele vai resolver da maneira dele. E agindo ele, ninguém pode impedir. Você que está passando por um momento de enfermidade, você que está passando por um momento de depressão, confia no Senhor. Entregue a ele que ele vai resolver a sua situação. Ele não vai te deixar morrer. Ele não vai te deixar morrer, ele não vai te deixar fracassar, tá? Fique firme, gente. Eu sempre tenho falado de vida de consagração, de vida de jejum, vida de santificação. Gente, quando eu falo então uma vida de jejum, não é uma vida que você vai ficar o dia e a noite jejuando sem parar. Não, gente, não é isso. Cada um sabe da sua realidade, cada um sabe o seu limite. E Deus, ele entende todos os limites ele entende. Então, jejum. Ora, gente, não deixe de orar, não deixe, a oração ela é a chave da vitória, é a oração que muda decreto, a oração que muda situações, a oração, gente, é a base do cristão e de quem não é cristão, é a oração, porque tem muitas pessoas que falam assim, fulano não é da igreja crente, fulano não é cristão, como que ele ora? Gente, ele tem um Deus, ele é de todos nós, ele é pai de todos nós. Então, aquele que orar, ele ouve. Lógico que nós temos que obedecer às escrituras, nós temos que obedecer à palavra de Deus, né? Mas, a partir do momento que a gente tem uma vida de oração, isso é experiência própria, tá? A partir do momento que nós temos uma vida de oração, os nossos hábitos são mudados, os nossos hábitos são transformados, nossa vida é transformada, nosso dia a dia é transformado. Acontecem coisas na minha vida que eu falo, meu Deus, se fosse há tanto tempo atrás, isso não acontecia não. Então, assim, aí a gente vê os mínimos detalhes que Deus cuida, que Deus trata, que Deus transforma a gente. Então, tenha uma vida de oração, como eu já falei antes. Se você não consegue joelhar, se você não consegue ficar de pé, ore deitado, ore sentado, ore só em pensamento, mas ore. Ore, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Não deixe de falar com Deus, gente. Trate Deus como seu melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo, gente. Não deixe de falar com Ele. Não deixe de ter uma rotina diária com o Senhor. Não deixe. Se você não tem intimidade com Ele ainda, busque essa intimidade. Busque essa intimidade com o Senhor.
que você vai ver quão grandes coisas o Senhor fará na sua vida, quão grandes coisas o Senhor fará no seu lar, quão grandes coisas o Senhor fará na sua família. Amém? Esse é o vídeo de hoje, gente. Que você venha ouvir essa palavra, que você venha meditar nela e que você venha fazer pelo menos uma das coisas que eu estou orientando a ser feita, a oração, tá? Venha guardar, venha refletir sobre essa palavra durante esse resto de dia. E grandes coisas o Senhor fará em sua vida, em seu lar e em sua família. Amém? Esse é o vídeo de hoje, tá bom? Eu peço que todos vocês, quando forem orar, lembre de mim e fala, Deus, vai lá de encontrar a irmã Tati, porque eu tô orando por vocês, tá? Nas minhas orações eu oro por todos aqueles que assistem meus vídeos, por todos os inscritos, né? Eu não sei o nome de todos, né? Porque tem pessoas que assistem e a gente nem sabe quem. Mas eu apresento ao Senhor, eu falo assim, aquelas pessoas que assistem meus vídeos, aquelas pessoas que estão inscritas no meu canal, eu oro, eu apresento a Deus. E eu creio que o Senhor Jesus cada dia mais vai abençoar mais a vida de vocês. Não porque eu estou orando para isso, porque eu estou orando para isso. Mas Ele não vai abençoar porque é eu que estou orando. Ele vai abençoar porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. E Ele é cheio de bênçãos para nos entregar, tá? Tenha um resto de dia abençoado, tenha uma semana abençoada. Amanhã estaremos aqui com mais um vídeo, tá? Para vocês. E que o Senhor Jesus venha continuar com a proteção dEle, com a mão dEle estendida sobre cada um de vocês, sobre o lar, sobre as famílias, sobre os filhos, tá? Que a mão protetora dEle venha continuar estendida, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã.